Bom dia, meus irmãos. Uma alegria para mim estar aqui de novo com vocês. Já passei com Rosana semana passada e o Senhor nos liberou para estarmos hoje também aqui com os irmãos, estando com meu querido Sóstenes e a Dani, seus filhos, orando, intercedendo pelo direcionamento do Senhor na continuidade desta congregação que Deus tem levantado. Quantos creem que Deus levantou esta congregação, esta igreja estabelecida pelo Senhor neste lugar? E a palavra que o Senhor me deu é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o povo do Senhor, contra a tua vida, contra a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem fortalecimento. Glória a Deus, aleluia. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã é Colossenses 3, versículo 12. Constantemente esta palavra vem à minha vida, porque esta palavra mostra aquilo que nós somos, como Deus quer que sejamos. Isto aqui sintetiza, este texto, pequeno texto, sintetiza a nossa visão como igreja. Se alguém me pergunta: Azaf, qual é a sua visão? Eu abro nesse texto. E por isso eu acho de extrema importância nós constantemente estarmos lembrando qual é a nossa visão. Primeiramente porque esse texto começa com a visão que Deus tem da nossa vida. Não é a visão que eu tenho de mim mesmo, mas a visão que o Senhor tem da minha vida e da vida de cada um de vocês. Porque começa falando: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Sabe como Deus nos vê? Como eleitos. Eleito fala de legitimidade. Uma das coisas que o diabo está constantemente querendo roubar da igreja é a legitimidade daquilo que nós somos, a legitimidade da nossa pregação, a legitimidade da nossa posição. Mas aqui ele diz que nós somos eleitos, isto é, escolhido de forma legítima por Deus e pelo coração de Deus, em uma posição espiritual que ninguém pode tirar. Que o diabo, pela sua tirania, tenta tirar da igreja, tenta tirar dos filhos de Deus, mas hoje Deus reafirma aquilo que nós somos: você é eleito, você é escolhido e ninguém pode roubar isso. Amados, nós somos eleitos por Deus, esta é a nossa posição. Minha posição aqui é legítima, a tua posição, Sóstenes, e de cada um dos meus irmãos aqui presentes nesse lugar, é de legitimidade diante de Deus, e ninguém pode nos tirar isso. Uma posição diante do Senhor que não fica só numa legitimidade espiritual, mas Deus vai além. Ele nos coloca já com a visão que Deus tem de cada um de nós. Nós somos santos, eleitos e santos, amém, glórias ao Senhor Jesus. Amados, isso é como sempre a palavra se refere à igreja em tal lugar, os santos. Ei, irmãos, vocês são santos. Nós somos santos diante de Deus. Mas a minha vida tem muito que corrigir. Tem, mas Deus continua te olhando através do sangue de Jesus como santo. Você é legítimo e você é santo, santificado pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho que nos permite nos achegar diante de Deus em santidade de vida. E o terceiro é amados. Você é amado. Você é amado. Ei, igreja, vocês são amados. Sabe por que existe igreja? Porque Deus ama. Porque Deus nos ama. E é assim, nesta visão, que Deus quer que nós tenhamos uns dos outros. Quando nós olhamos uns aos outros, nós temos que ver como pessoas legítimas diante de Deus, como pessoas santas diante de Deus e como pessoas amadas.
por Deus e são amados por mim também. É assim que Deus nos vê, é assim que nós devemos nos ver uns aos outros. Nossa tendência natural é nos vermos uns aos outros com desconfiança, né? Como, pois é, fulano está indo, fulano vai chegar lá. Não é como Deus nos vê. Deus já nos vê na posição que nós temos através de Cristo Jesus, eleitos, santos e amados. Nosso querido irmão Abe Uber, ele sempre fala que nós, de acordo com a palavra, né, que está lá em Coríntios, que nós não devemos ver ninguém segundo a carne, já devemos ver a pessoa como santo, amado. Glória ao Senhor Jesus. Sempre que eu ligo para um determinado irmão em Goiânia, ele, antes de falar comigo, ele fica alguns segundos profetizando aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Fala, varão, eleito, santo, amado, vitorioso no Senhor Jesus, aleluia. Às vezes eu ligo para ele, né, por uma questão comercial, que eles compram nossos livros, mas recebo aquela palavra, minha posição em Cristo. É isso que nós somos, amados, é isso que nós somos diante de Deus, e não tem outra maneira. Por isso esse texto começa dizendo que nós devemos nos revestir, isto é, aquilo que reveste a nossa vida, é esta visão. E através dessa visão nós podemos ter tudo aquilo que vem depois. E tudo começa, irmãos, não é com uma super palavra do Senhor, né? Começa com ternos afetos de misericórdia. É a junção de 3 palavras que só o Espírito Santo consegue juntar: terno, afeto e misericórdia. Nos colocamos como os vitoriosos do Senhor Jesus, marchamos por essa terra, a gente que ministra pelo mundo afora, né? Temos esta atitude de vitória, de força, de robustez espiritual, mas o Senhor nos quer com ternos afetos de misericórdia. O que é ternura, irmãos? Hein, igreja? O que nós entendemos como ternura? Ternura é um derramar sobrenatural de amor na vida de uma pessoa. E que só o Espírito Santo hoje pode resgatar a ternura na vida da igreja. A ternura na vida dos casais, a ternura nos relacionamentos. Terno é alguma coisa do nosso coração que nos faz expressar, que nos faz nos abrir uns aos outros. É quando é coração com coração. Ternura só ocorre quando é coração com coração. Ternura não está nas nossas mãos, há um ato de ternura. Não. Está no coração de cada um de nós. Ternos afetos. Afetos é essa expressão, aleluia, que nos leva a ter misericórdia. Misericórdia que nos leva a expressar este terno, este afeto, a misericórdia. Misericórdia quer dizer quando você sente com o coração, quando você atua com o coração, você sente a miséria, o sofrimento com o coração. Meseri quer dizer sofrer, córdia quer dizer coração, sofre junto o coração. Isso é misericórdia. E esse é o revestimento primeiro da igreja, que nós devemos ter uns com os outros. A igreja, meus amados, antes de ser um lugar de vitória, antes de ser um lugar de conquista, é um lugar de misericórdia, de ternura, afetividade verdadeira do Espírito Santo e de misericórdia. Se alguém me pergunta o que está faltando na igreja, ternos afetos de misericórdia, nós nunca vamos ter isso suficientes, porque tem muitas outras coisas que a gente pensa que estão na frente disso,
Mas o revestimento da igreja maior de Deus na nossa vida são ternos afetos de misericórdia que nos leva à bondade. Bondade é a expressão de tudo isso. Quando isso se torna prático, quando ternura, afeto, misericórdia, através dos eleitos, santos e amados de Deus, isso se torna atos de bondade uns para com os outros. Às vezes pensamos, não, isso não é mais minha função. Não, nossa função ontem naquele hospital era de ternos afetos de misericórdia e bondade para com aquela família, levando o amor de Deus, abençoando, ministrando sobre aquele homem que estava nos seus últimos suspiros. Fomos lá liberar espiritualmente aquela vida diante do Senhor, em oração, em afeto de misericórdia, de bondade diante de Deus, sofrendo com aquela família naquele leito de dor, junto com a nossa querida Júlia, a quem nós continuamos a amar em nome do Senhor Jesus, a ver como eleita, santa e amada. É assim que nós devemos ver uns aos outros constantemente, não pelo que fizeram, deixaram de fazer, para onde foram. Nossa visão como servos de Deus uns para com os outros não pode fugir disso. Bondade. E aqui parece que vai indo mais profundo. Humildade e mansidão. Irmãos, isso só podemos ter esta visão central na vida de homens e mulheres de Deus, se o nosso coração for cheio de humildade. Humildade é uma característica que só o Espírito Santo de Deus pode gerar em nós. Sermos humildes diante de Deus e humildes diante uns dos outros, viver em humildade uns para com os outros. Isto é, humildade, aleluia, é o dom espiritual, ou é a característica do Espírito Santo que nos leva constantemente a uma atitude de submissão diante de Deus e também diante uns dos outros, não importando a função que Deus nos dá. Deus nos quer com um coração humilde. E não só humilde, humilde e manso. Assim como foi Jesus. Nós falamos muito em sermos como Jesus. E para mim essas duas características são as características da humanidade de Cristo mais visíveis no seu caráter. Jesus era manso e humilde. Por isso quando ele disse: ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados da maneira de ser desse mundo, sobrecarregados com toda a carga, todo o peso deste mundo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Porque o caráter de Jesus só é totalmente assimilado na nossa vida quando nós temos este coração de humildade e mansidão para retermos, recebermos aquilo que Deus tem, do jeito que Deus tem, na hora que Deus tem, com a intensidade que Deus tem. Só um coração humilde e manso consegue receber. Porque se nós tivermos qualquer tipo de soberba, alguma coisa daquilo que Deus quer dar vai ficar de fora. Só você sendo totalmente humilde e manso diante de Deus, você consegue receber o todo de Deus. E para essa congregação Deus tem o todo, aleluia, e Deus quer nos dar com este coração de humildade e mansidão e longanimidade. Isto é um longo ânimo, é o tempo da espera, da gestação de todas as coisas no mundo espiritual, é através do longo ânimo, da espera correta. Porque as coisas de Deus, como tudo aquilo que Deus criou e tem vida, tem que ser gerada. Não aparece. Deus faz os milagres, mas a maioria dos milagres de Deus não são aqueles que são feitos de uma hora para outra. Não, são os milagres que Deus faz através da gestação.
E prepara, Deus está gerando os milagres. É através da gestação. Na vida de cada um de nós, Deus está gerindo e Deus está gestando muita coisa, muitos milagres. E eu vejo na vida desta igreja a gestação de Deus. Na vida de cada casa, na vida de cada família, na vida dos que estão, na vida dos que já foram. A gestação de Deus não para, Deus vai dar continuidade, porque a boa obra que Deus começou na vida de cada um de nós, Deus vai continuar, Deus vai cumprir, Deus vai de fé em fé, de glória em glória, porque Deus tem a hora certa de todas as coisas, e não tem inferno, não tem macumba, não tem nada das trevas que possa impedir e possa abortar o que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Esta palavra é liberada para esta igreja em nome de Jesus, e profetizado para a vida, para a casa de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Por isso, meus amados, Deus nos dê longanimidade, assim como Deus nos dá humildade e mansidão para nos colocar com o rosto no pó diante de Deus, no pó verdadeiramente, para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nada de mim, eu dependo inteiramente de Ti, da Tua glória e da Tua graça para receber, e eu vou esperar, Senhor, porque as coisas geradas e gestadas por Deus são perfeitas. Não só são perfeitas, irmãos, mas são eternas. Tudo que Deus faz tem valor eterno. E vocês que estão aqui, igreja amada, cada um de vocês tem um valor eterno para Deus. E o que Deus está construindo é eterno. O que Deus está fazendo nesta igreja não vai ser passageiro, é eterno. E a palavra continua no versículo 13: suportai-vos. Suportai-vos não quer dizer tolerar, irmãos. Esta palavra ganhou uma conotação errada na língua portuguesa, de tolerar, suporte. De suportar aqui não é de tolerar. Suportai-vos quer dizer: eu tenho que ser suporte para o meu irmão. Humildade e mansidão não nos leva a outra coisa, a não ser o apoio, ser o suporte. Sabe por quê? Porque esse suporte de tolerância, ele é absolutamente humano. E o suporte que vem do amor, isto é, de apoio, de sustentação, ele é divino. E o que Deus quer é que nós sejamos o suporte, esse suporte que é gerado através do amor. Ontem eu estava lendo um livro onde o autor fala com muita graça a diferença entre tolerância e amor. Às vezes o que nós temos na igreja é tolerância. Eu como pastor, como líder, eu tolero fulano. Eu tolero os muçulmanos. Eu tolero os homossexuais, eu tolero os católicos, eu tolero isso, tolero aquilo. Mas a palavra não nos manda tolerar, a palavra nos manda amar. E o suporte que aqui fala é nós sermos uns para com os outros este suporte de amor. E nós podemos analisar isso à luz da própria palavra de Deus, como que isso acontece. O que é um suporte? É onde alguma coisa pode ser sustentada. Eu tenho sempre que ser onde os fracos serão sustentados, onde os que não têm compreensão. Paulo ensina, que nós devemos cuidar dos débeis, não deixar os débeis tropeçar. Que nós vamos ter sempre pessoas que não vão compreender, que não vão conseguir caminhar na rapidez que nós caminhamos, ou que nós gostaríamos que todos caminhassem.
que são fracos, e essas pessoas necessitam do eterno suporte. Eu tenho em casa 2 tipos de filhos. Que com 16 anos já está ministrando, ontem saiu, disse: pai, peguei teu violão, fui ministrar ontem à noite com os adolescentes. Pronto, foi ministrar. A outra, a Aurorinha, fica sempre conosco e vai pela vida fora. Eu estava vendo as filhinhas dos sócios hoje, já vendo os CDs, preço, tudo, valor, né? Minha filha com 22 anos não tem condição de fazer isso, precisa do nosso constante suporte. Como pai, como mãe, ela foi para uma escolinha esse ano, onde ela está agora aprendendo a lidar com dinheiro, comprar, aprendendo outras coisas da sua vida prática, para a próxima estação da vidinha dela, já como uma pessoa adulta, precisa de todo o suporte possível. Nós sempre teremos na igreja Aurorinhas, e sempre teremos os outros que vão correndo, mas todos precisam desse suporte. Eu estava ouvindo as trilhas que o Rafael está fazendo com o seu dom natural de músico, porque teve suporte, desenvolveu. Outros precisam de suporte, não vão se desenvolver tanto, mas todos nós temos que ser, amados, ter esse coração. Eu quero ser um suporte para os meus irmãos. Eu quero ser um suporte para a vida dos sócios e da Dani até o final da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que eu seja aquele que vocês podem sempre, se apoiar em cima, crescer, descansar, chorar ali. E nós temos que ter esse coração uns para com os outros, amados. Este é o âmago do Evangelho. Isso às vezes envolve aguentar as fraquezas. Eu vejo pelos meus pastores, amados, eu não estaria aqui sem o suporte espiritual que eu tive dos meus pastores. Essa semana eu estava reunido com eles, falando sobre a continuidade da vida, algumas coisas que Deus está me levando a fazer este ano, falando das dificuldades das igrejas, mas eles estão ali, irmãos, eternamente como meu apoio e meu suporte. É onde eu posso receber a palavra, onde eu posso colocar a minha vida. E aqueles homens já de idade aguentaram toda uma geração de pastores. Meu querido Moisés Cavaleiro de Moraes, seu filho é ministro do Senhor, seus filhos, seus discípulos, o Erasmo Ungaretti, nosso paizão ali, estamos juntos, sempre foram nosso suporte. Isso nós precisamos ser. Suportai-vos uns aos outros. E como nós fazemos isso? Através da mutualidade do perdão. Uma chave para a igreja, irmãos, é o perdão. O perdão é a pomba do Espírito que voa no meio da igreja, de um lado para o outro. Não importa se nós somos o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastor, mestre, se nós somos os que estamos aprendendo, se nós somos os que estamos crescendo, nós temos que ensinar a perdoar constantemente na vida da igreja, na vida dos casais, na vida dos filhos. Pais, não importa em que nível, a igreja tem que ter o manto do perdão constantemente. Porque sem perdão se instalam coisas que são do Satanás, que é amargura, ressentimento, mágoa e todas as outras enfermidades da alma e do espírito que se alojam na nossa vida quando não há perdão. Mas eu não consigo perdoar. Eu já contei para vocês a história de uma moça que nós ganhamos para Jesus, batizamos, estava lá firme com a sua filhinha, na célula, abençoada, ministrada. De repente apareceu uma causa na vida dela. Ela disse: não, isso aqui não perdoa. Mas evangelho é perdão, você tem que liberar perdão, você tem que liberar a graça do Senhor, porque sem perdão o diabo fica no meio. Ela disse: se ser cristão é perdoar, eu não quero ser cristão. E foi embora da minha casa, nunca mais eu vi. Sabe por quê? Não queria perdoar. Irmãos, falta de perdão é
uma dinamite das trevas na vida de qualquer pessoa, que destrói a vida, destrói a família, destrói a igreja, destrói o casamento, destrói os filhos. E a falta de perdão entra no coração por onde nós não podemos compreender. Há poucos dias atrás meu filho veio e disse: pai, tem uma coisa que eu preciso te perdoar. Aquele dia assim, 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 aquilo que aconteceu numa viagem assim, 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 eu te vi falhando, e aquilo ficou no meu coração desde criança, e eu preciso perdoar. Irmãos, eu nem lembrava, mas ficou lá no coraçãozinho dele. Quantas coisas no nosso coração vão ficando, que nós precisamos aprender a perdoar, porque esta é a essência, é a base da palavra de Deus na vida da igreja, sem a qual nós não podemos continuar. Caso alguém tenha motivo de queixas contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, olha aqui, igreja, nós fomos perdoados. Nenhum amenzinho. Você foi perdoado. Você chega com o seu pecado diante de Deus e diz: Senhor, errei. E sabe o que Deus diz para você? Te perdoo, meu filho. Te perdoo. Vai e não peques mais. E a gente chega, olha para tal pessoa: não, mas aquilo ali daquele irmão, aquela palavra que ele me falou, não tem jeito. Não, que aquele marido me fez, não tem jeito. Esse sofrimento que aquela pessoa, aquele chefe me fez, não tem jeito. O Senhor está dizendo: perdoa. A vida para de crescer onde não há perdão. A igreja para de crescer onde não há perdão. O ministério para de crescer onde não há perdão. É fácil a gente guardar mágoas, irmãos. Fácil. Eu no meu ministério mesmo, lá com os irmãos em Porto Alegre, um dia eu tive que zerar tudo dentro do meu coração, junto com a minha esposa, e liberar perdão para um monte de gente. Para um monte de gente. Porque eu entendi: Senhor, para ir mais longe, eu tenho que estar livre. Perdão liberta. Erga a sua mão e diga: perdão liberta. Perdão liberta. Perdão libera. Por isso que existe a expressão liberar perdão. Porque a gente pensa que liberar perdão, sim, para aquele safado eu vou liberar perdão. Não, liberar para você mesmo, irmão. Você está liberando a sua própria vida. Você está liberando os laços que te prendem. Liberar perdão. Perdoai-vos mutuamente, assim também perdoai vós. Presta atenção, irmãos. Perdoar não é uma opção para o cristão, é uma ordenança divina que traz valor eterno, que agrega valor à sua vida. Agrega valor eterno na sua vida, e deve ser um respirar constante diário. Não deixar pôr o sol. Rosane e eu temos esta aliança: não se põe o sol. Sem o perdão. Por isso que o que rega tudo isso, irmãos, é o amor. Voltamos aqui. Não o amor da tolerância, mas um amor verdadeiro, que precisaríamos de um outro culto para só meditar o que é o amor verdadeiro, lá de Coríntios 13. Um amor total. Vamos dar uma olhadinha lá, vale a pena, já que estamos falando sobre acima de tudo. Como é este amor? É um amor que está acima das línguas, do poder,
dos anjos. Hoje a igreja gosta muito dessas coisas. Língua, poder, anjo. A gente vê o anjo, falou em anjo, é poderoso. Falou em línguas. Dons de profetizar, mistérios, toda a ciência. Irmãos, isso aqui é muita coisa. Já falamos aqui, ó, o texto já fala em língua de homens, de anjos. Fala de profetizar, mistérios, toda a ciência, fé, que transportam montes. Mas se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Ou posso ser apenas como o bronze que soa, ou o símbolo que retine. Não tem nem valor. O amor de Deus é a qualidade maior da igreja. Nada agrega mais valor à sua vida, ao seu ministério, do que buscar, experimentar, como uma atitude de vida constante, não pontual, mas constante de vida, que começa a agregar, começa a gerar em nós o caráter de Jesus e a imagem de Cristo Jesus de forma verdadeira. E mais do que isso, você começa a se transformar e ter a mesma essência de Deus na sua vida, que começa a ser o seu perfume, começa a ser a sua cor. Isso é o que faz diferença na vida de uma pessoa. Quando você vê, você sente onde há o transbordar de amor, porque o amor de Deus na vida de um homem e de uma mulher é inquestionável. Porque é em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, começa a revelar o amor de Deus, porque é um amor que é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se incha, não se ensoberbece. Se ufanar quer dizer se encher de si mesmo, achar que você é cheio de todo o conhecimento, de toda a verdade, né? Tem pessoas, né, que expressam este ufanar-se nos dons, nas capacidades que tem, mas não é o que Deus quer. Deus quer nos dar e quer que nós tenhamos todas as condições, toda a capacidade, todas as vitórias, todos os recursos, mas isso tem que ser uma coisa subjetiva, embaixo do amor de Deus. O que é maior na nossa vida é o amor do Senhor, que não se ensoberbece de nada e não se conduz inconvenientemente. Isto é, atitudes aprazíveis no decorrer do caminhar. Que alguém olhe para a sua vida, não se conduziu inconvenientemente em nada. Isto é, os passos, as pegadas, as atitudes que deixou, todo o caminhar tem uma marca de Deus na vida desta pessoa. Isto que é não se conduzir inconvenientemente em nada. A gente pensa isso no grosso, nunca roubou, nunca adulterou, é marido da mesma mulher, mas isso fala das pequeninas atitudes, de como nós reagimos às pressões da vida, às pressões até da igreja, às pressões que vieram sobre nós. Quais foram as nossas reações em determinadas horas e estações da nossa vida? A maneira que nós reagimos deixa uma marca. Deixa uma marca na vida de muitas pessoas, que as pessoas vão poder dizer se conduziu conveniente ou inconvenientemente. Um dia eu estava num avião, estava Daniel de Souza, Nilson Ferreira, Ion Gottfried, a Marta, a esposa do Ion, nós íamos para uma série de eventos no estado de Rondônia, ministrar durante 2 semanas, cada 2 dias em uma igreja, todos nós, bem
saída assim, nós estávamos em São Paulo, entramos todos no avião, sentamos na primeira fileira, porque disseram, ó, aqui não marca lugar nesse voo. Daí chegou por último um casal com uma criança, e eu estava sentado na poltrona A, na linha A, na 1D, bem na pontinha, com todos os músicos e os instrumentos. Naquela época eu podia deixar tudo na frente assim, aqueles baixo, violão, tudo ali debaixo da nossa perna, não tinha muita regra, faz algum tempo isso. E a gente, tudo sentadinho, já organizado, chega o casal, e o homem diz, esse é o meu lugar, onde eu estava sentado. Daí a moça disse, era um casal, era um alemão, era um cara estrangeiro, e a moça disse para ele, não marca lugar, o senhor tem que sentar aí nos lugares que sobrou, o senhor, são os 2 últimos passageiros. Mas ele disse, este é o meu lugar, e começou a gritar com a moça, e a aeromoça ali, né, contemporizando, eu nunca ia sair daquele lugar, naquela hora, tudo pronto, e virou aquele pandemônio, aquele homem se transformou, e ele veio para cima de mim, saia porque esse é o meu lugar. E todo o avião olhando, todo mundo já dizendo, ele veio e pisou no meu pé, sai porque este é o meu lugar, eu estou com a criança, tenho que sentar aqui. Daí o Espírito Santo disse, dá um lugar para ele. Eu disse, Deus, não, isso não é de Deus, esse é o meu lugar. E aquilo foi, voltou, o sangue subiu, desceu umas 10 vezes, e os discípulos tudo olhando. O Daniel estava começando a caminhada comigo, o Nilson começando a caminhada comigo, né? Eu, o profeta das nações de Israel, ali poderia pedir fogo ou dar o lugar. Eu levantei, irmãos, vermelho, roxo, cor-de-rosa, todas as pinturas, envergonhado, com dor no dedão do pé, que o cara pisou 2 vezes. Me levantei e fui para 3B, logo atrás, e o cara sentou, foi ali. Assim que eu sentei, o cara que estava do lado disse, que coragem, hein? Eu disse, não foi minha, foi de Deus. Você é crente? Sou crente. Ele disse, eu já fui crente, agora estou desviado. Até o fim do voo, voltou para Jesus. Depois eu fui no banheiro, e o cara na frente de todo mundo, quando eu voltei do banheiro, se levantou, estendeu a mão, disse, eu quero que você me perdoe. Falou num alemão brasileiro. O cara se arrependeu, Deus tocou na vida dele. Eu disse, você está perdoado. Na frente de todo mundo, dei um abraço no cidadão. No final veio um casal. No final, quando o voo chegou em Porto Velho, veio um outro casal e disse, você estava na nossa igreja em São Francisco, nós estamos voltando para o Brasil, e foi um testemunho de Deus ver você fazendo aquilo ali. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente às vezes pega uma palavra, se conduz inconvenientemente, e a gente não sabe a profundidade disso na nossa vida prática. Porque todas as nossas ações e reações deixam uma marca. Aquele alemão nunca esqueceu. Porque eu falei do amor de Deus no fim para ele. Aquelas pessoas que viram aquilo nunca esqueceram. Aquelas aeromoças nunca esqueceram, e todas souberam que eu era um servo do Senhor Jesus. É isso que o amor faz. E quando nós aprendemos a fazer isso, com o amor de Deus banhando todas as coisas, nossa vida se transforma. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal,
Numa atitude dessa, a vontade que naturalmente se teria: morra, desgraçado. Vai para o céu, mas morra. É o que a gente pensa. Mas o amor não se ressente. Fica aí na bênção. Abençoado, porque eu amo a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, profetizo a bênção de Deus e assim por diante. Irmãos, isso pode ser atitude utópica, mas eu vou dizer para a igreja: é possível. É possível. Porque o padrão de Deus nos leva a isso. Não se alegra com a injustiça. Aquilo não é uma coisa que traz alegria, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor de Deus jamais acaba. Por isso que, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Só o amor de Deus, banhando nossa vida por dentro e por fora, pode nos levar à perfeição de Deus. Nada mais, meu irmão. Não existe perfeição de homem. Não existe justiça de homem na vida de ninguém. A nossa justiça não se compara a nada à justiça de Deus e não nos leva a lugar nenhum. Só o amor de Deus é que traz a perfeição que nós queremos na nossa vida e na vida de qualquer pessoa. Por isso que entre nós sempre tem que estar o amor. Graças a Deus que a palavra não é: acima de tudo esteja a justiça, que é o vínculo da perfeição. Porque se fosse a justiça, nós estaríamos já fritos. Só o amor traz a perfeição de Deus, não é a justiça. Mesmo aqui não fala nem a justiça de Deus, que poderia trazer perfeição a este mundo, não traz. É o amor, amados. E o que é a graça? É quando se junta justiça e amor. Isso é a graça. A graça é a junção celestial que só no céu poderia ter sido feita, entre o amor e a justiça de Deus. Porque numa mão Deus tinha justiça para acabar com os infiéis, mas na outra Ele tinha o amor. E Deus juntou amor e justiça